Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas, malta apostadora, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos cá hoje para falar sobre um jogo do Mastermind de Xangai que começou ontem e houve aqui um jogo que chamou a minha atenção e quis partilhar claramente com vocês. Mas antes de irmos para o jogo, não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para receberem sempre os vídeos novos. Antes de falarmos também do jogo, falar um bocadinho sobre este torneio, categoria Masters de 1000, onde temos aqui caras conhecidas como, por exemplo, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, que jogaram a final de Pequim no dia de ontem, onde Alcaraz, depois de ter perdido o primeiro set, conseguiu se retratar nos sets seguintes e venceu por 2-1 e acaba por somar a sua terceira vitória consecutiva sobre o italiano Jannik Sinner. Temos Novak Djokovic, que 5 anos depois regressa a Xangai para competir, e temos sempre um jogador perigoso em superfícies rápidas como esta, que é o alemão Alexander Zverev. Olhando para aqui que é o passado recente deste torneio, conseguimos perceber que há uma tendência para jogadores agressivos, jogadores que servem bem, como por exemplo no ano passado, em 2023, o Roberto Urcas venceu. Para quem sabe, nós acabamos por o categorizar como um bot server. Temos Daniil Medvedev, que venceu em 2019, em 2018 foi Novak Djokovic, 2017 aquele jogador que deixa saudades para os fãs desta modalidade, Roger Federer, acabou por conquistar aqui o título em Xangai. Muitos estão-se a perguntar, mas qual é o jogo que tem uma opinião escondida e que tu queres partilhar connosco? E o jogo é Stan Wawrinka contra Pé Ricard. São dois jogadores que não estão no seu melhor nível, é verdade, nos últimos 5 jogos apenas têm uma vitória cada um. No entanto, olhando para aquilo que é o ténis do Pé Ricard, para aquilo que foi o jogo contra o Carlos Alcaraz em Pequim, e aqui a velocidade e as condições de jogo não mudam muito, acredito que o Pé Ricard vai ter aqui uma vantagem física e emocional sobre o Stan Wawrinka, que vem de 3 derrotas consecutivas, derrotas estas que acabam por ser um bocadinho surpreendentes na minha humilde opinião, olhando para aquilo que são os adversários, olhando para aquilo que também é a categoria do Wawrinka. Perdeu com o Pirino nos Jogos Olímpicos em terra batida, perdeu o US Open contra o Bellucci em 3-0, e aqui para mim fiquei extremamente surpreendido com esta derrota, e perdeu em Pequim contra o Seyfried. Aqui é compreensível dentro daquilo que também é a dimensão do jogo do russo, um jogador mais agressivo, também serve bem e explorou claramente ali o lado mais físico do jogo. Pé Ricard, que em Pequim jogou com o Carlos Alcaraz, perdeu por um duplo 6-4, mas deixou boas indicações, deu bons sinais. 83% dos pontos ganhos no primeiro serviço, 55% no segundo, disparou 7 aces, é verdade também cometeu 6 duplas faltas, e aqui os aces e as duplas faltas andam de mãos dadas. No entanto, teve 3 breakpoints no jogo de serviço do Carlos Alcaraz, mas não conseguiu converter nenhum, e depois lá está, sentiu a pressão em 2 situações em que enfrentou o breakpoint, acabou por ceder em ambas. No entanto, é um jogador da nova escola de jogadores franceses, jogador que bate, por exemplo, a backhand a uma mão, e tal como a Wawrinka, um jogador agressivo, um jogador que gosta de subir à rede, um jogador que acaba por ser explosivo. No entanto, muitas vezes não consegue dosear a agressividade, e isso aqui podemos ter um problema, que ele quer sempre o winner, quer ganhar sempre o ponto o mais rapidamente possível, e nem sempre, e o Wawrinka tem essa vantagem, se quisermos dizer, do seu lado, a experiência, saber que do outro lado está um jogador mais imaturo, um jogador mais explosivo, um jogador que não consegue dosear tanta agressividade, o Wawrinka pode deixá-lo desconfortável. No entanto, é aquilo que na minha cabeça faz sentido, que é o Stan Wawrinka, das duas uma, ou tenta resolver o jogo o mais rapidamente possível, ou vai sentir dificuldades com um jogo mais longo e com um déficit claramente físico, com base naquilo que é o peso da idade e também aquilo que também é as características desta superfície que desgastam muito esse tipo de jogadores. Por isso, na minha opinião, e olhando a longo prazo, a vitória do Pé Ricard parece-me com valor a longo prazo. Eu coloco aqui uma probabilidade a rondar os 66% para o Pé Ricard, que se traduzir no modo 60, no máximo um 64. Pelo menos foi dentro daquilo que foi o meu modelo preditivo, deu-me essas odds. Claro que aqui podemos ir mais longe e podemos ir para um handicap menos 1,5, que neste momento está a pagar 1,82, e vai ser a minha sugestão de aposta neste ponto break. Porquê? Porque parece-me, dentro daquilo que é a minha experiência, dentro daquilo que é o conhecimento que eu tenho dos jogadores, que vai haver mais jogos a ser decididos em 2-0 para o Pé Ricard do que
uma derrota ou mesmo 2-1. E mesmo que seja um 2-1, há a possibilidade ainda de conseguirmos enquadrar este menos 1,5. E aqui temos uma valorização em termos de 10 ticks acima da odd do vencedor da partida. Para mim faz sentido correr mais esse risco, mas também ganhar mais um pouco com a minha análise. Pessoal, este foi o Ponto Break. Se concordam com a análise, não esqueçam de deixar aí na caixa dos comentários. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações. E vemos numa próxima oportunidade aqui em Xangai. Em logo já.